conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade é como dissestes, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, dois pontos a partir da leitura do Evangelho e da primeira leitura, começando pelo Evangelho, síntese, uma discussão entre um mestre da lei e Jesus. Esse mestre da lei vai perguntar a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. Jesus vai responder iniciando com o Shema. Shema é o escuta, aquela invocação ou convocação do povo de Israel. Shema Israel, inclusive tem um canto, não é? Shema Israel, Adonai Elohenu, ou seja, escuta Israel, o Senhor é nosso Deus. E ele começa com o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus e o único Senhor. Então, é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Claro que nós vamos ver que nos outros evangelhos vai apresentar um aprofundamento deste mandamento, de não mais se amar o outro como a si mesmo, mas amar como eu amei. Mas aqui é apresentado o mandamento como está na lei antiga. E Jesus vai ouvir a interlocução, ou seja, o que esse mestre da lei vai dizer depois, e ele vai dizer: dissestes bem. Este é o maior do mandamento, e ele é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Porque o povo tinha o costume de tanto blasfemar contra Deus, quanto de explorar o outro, quanto de pecar contra o outro, de fazer o mal ao outro, e aí ir aos templos para oferecer um sacrifício ou um holocausto para poder remir os seus pecados. Bom, mas muito maior do que os holocaustos, muito maior do que os sacrifícios, é a prática do mandamento de amar a Deus e de amar o próximo. Por isso que Jesus vai dizer: você respondeu com sabedoria, por isso o reino dos céus está perto de ti. Se nós não tomarmos cuidado, não prestarmos atenção, nós caímos nisso aqui, nesse farisaísmo. De fazer o mal ao outro, eu faço o mal, depois eu recorro ao sacramento da confissão. Vou pecar, não tem, eu sei, consciência, eu tenho consciência que é pecado, mas depois eu vou para a confissão e o padre me passa uma penitência e eu estou arrependido dos meus pecados. Veja como é uma inclinação má do pensamento que nós temos. Por saber da misericórdia e do amor de Deus, nós pecamos conscientes e estamos abusando da misericórdia e do amor de Deus. Ou seja, a ação do mandamento é amar. E o amor, ele é total. O amor evangélico, ele é total. Não é um sentimento, mas é uma entrega total, uma doação total. Então não adianta a gente querer saber e usurpar a misericórdia e o amor de Deus. Eu sei que Ele é misericordioso, eu sei que Ele é amoroso, eu sei que Ele vai me perdoar, por isso eu vou fazer o que eu quiser, o que me der na telha, porque eu sei que Ele vai me perdoar. É usada a má vontade, de má fé. Antes
Como eu disse, é melhor do que todos os holocaustos. Antes de fazermos sacrifícios, penitências, orações, a confissão e tal, deveríamos buscar viver o mandamento. E aí, por uma fraqueza, por um descuido, se pecamos, Senhor, misericórdia. Agora, não planejar, sabendo o que é pecado, sabendo o que é errado, sabendo que é algo desvirtuoso, e assim, mesmo assim, nós realizamos. E realizamos confiando na misericórdia de Deus e esquecemos de que essa misericórdia, que esse amor de Deus, nós somos chamados a viver na prática por aqueles que nós estamos fazendo mal, esperando o amor e a misericórdia de Deus. Paulo, na segunda carta a Timóteo de hoje, ele vai falar dessa intimidade com Jesus e da fidelidade de Deus. Veja como é interessante esses artigos que ele vai colocar, muito precisos. Ele diz com clareza, eu estou algemado por causa da palavra de Deus. Desde ontem que eu venho dizendo, Paulo tem consciência de por que é que está sofrendo. Ele sabe que está preso, ele sabe que vai morrer e sabe por que é que vai morrer. Por causa do Evangelho. Se ele negasse tudo, dissesse que esse Jesus não existe, ele teria vivido aí mais alguns anos para frente. Mas ele sabia que a sua fé, sabia que o seu testemunho e sabia que a sua prática cristã iria levar à morte. Porém, ele continua. É por isso que ele diz, eu estou sofrendo até as algemas como se eu fosse um malfeitor. Mas aí ele completa, mas se a palavra de Deus não está algemada, quem está algemado é ele, mas a palavra de Deus não. Nós podemos hoje fazer essa aqui, se Paulo estava prisioneiro de Roma, hoje nós somos prisioneiros da convivência social. Estamos distanciados, estamos algemados por causa do isolamento social de um vírus que está aí fora. Nós podemos estar algemados dentro de casa sem poder sair para muitos lugares. Porém, a palavra de Deus, ela continua livre e continua viva e eficaz. Não está algemada, ela está viva, eficaz e livre. Desejosa de ser anunciada dentro de casa, pelos meios de comunicação, com palavras de esperança, de carinho, de amor, de companheirismo. E aí ele ainda continua. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos para que eles alcancem a salvação. E aí ele vai dizer alguns pontos que merecem fé. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negarmos, também ele nos negará. Se lhes somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se nós somos infiéis, ainda assim, ele permanece fiel. Permanece fiel por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Não pode se negar. Ele precisa, Deus é amor, como vai dizer João na sua carta, Deus caritas est. Por isso, ele não nega a si mesmo, ele permanece fiel ao seu amor, permanece fiel à sua aliança, permanece fiel ao que prometeu. Agora, é necessário que a nossa fidelidade seja recíproca, e não uma fidelidade interesseira. Por isso, peçamos, meus irmãos e irmãs, a graça do Espírito Santo de nos iluminar e de nos guiar, para permanecermos também fiéis ao Senhor, na certeza de que a palavra de Deus não é algemada, mas a palavra de Deus continua viva, eficaz e livre. Por isso perpassa cada um de nós a cada instante. No momento do desânimo, no momento do desespero, eu preciso sentir que a palavra de Deus é comigo, está agindo em nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.